Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate de volta. E hoje falando sobre um tema mais tranquilo, light, bem tranquilo, mas não menos importante, tá? Muito importante, que é a amamentação, a importância da amamentação. E no mês de agosto, na primeira semana do mês de agosto, nós temos aí a Semana Mundial da Amamentação e Uberlândia foi contemplada com uma lei que estabelece que nós celebremos também no mês de agosto o mês todo como o mês dourado, o mês da amamentação. E para falar sobre esse tema, nós vamos discutir aqui vários pontos relativos a esse tema, inclusive a parte de saúde do bebê e da mãe, questão nutricional, o banco de leite aqui de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia, e com o autor da lei aqui também. Então eu queria apresentar e agradecer imensamente a presença aqui da doutora Daniela Marques, que é médica pediatra e é coordenadora da unidade neonatal do Hospital de Clínicas da UFO. Queria muito agradecer a sua presença, de tirar lá um pouquinho do tempo dos seus compromissos e estar aqui para esclarecer muito sobre esse assunto. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui para falar de um tema tão importante, né? Com certeza. Aqui conosco também a coordenadora do Banco de Leite da Universidade Federal de Uberlândia, que vai explicar para a gente também, e ela é nutricionista também, inclusive, né? Vai falar um pouco sobre essa questão nutricional e o papel que o Banco de Leite desenvolve na cidade de Uberlândia. A Marília Neves Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui, Marília. Eu que agradeço o convite, muito feliz em estar aqui. Que bom. E a gente trouxe aqui o Paulo César, PC, que é vereador e é o proponente da lei que foi aprovada e já sancionada e que a partir de agosto agora de 2017 é o mês da amamentação instituído, que é o agosto dourado. Então eu queria muito agradecer a sua presença aqui, PC, e a sugestão do tema também para a gente discutir. Eu agradeço a oportunidade, estou aqui mais como aprendiz, né? Com a doutora Daniela, com a Marília, e como profissional da área da saúde que sou, da área da educação física, fico feliz em dar uma pequena contribuição nessa área. Bom, obrigado. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Para discutir o assunto, não precisa ficar esperando eu fazer perguntas, não, tá? Vocês podem desenvolver bem o assunto. Eu só começo questionando a questão da mulher hoje, mulher mais prática, mais moderna. Ela não parece que não está se preocupando muito com a questão da amamentação do filho, né? E isso é um tabu que deve ser quebrado, né? A mulher, ela tem que, sim, tirar o tempo para o seu bebê, amamentar e esquecer um pouco do trabalho nesse momento, né? A gente começa com você, doutora? Isso, nesse momento é importante essa dedicação para o bebê, né, e reforçar a importância da amamentação, mas é interessante que eu observo que tem ocorrido um grande resgate, né, da amamentação. Eu penso que com os estudos que têm surgindo, as evidências que nós temos hoje, as próprias mulheres, assim, têm feito movimentos para tentar resgatar essa importância. E a gente tem que lembrar que amamentar não é incompatível com o trabalho, né? Então, ela não precisa abrir mão do seu trabalho, ela só precisa se organizar de forma adequada para conseguir estar presente e amamentar o seu bebê. Mas tem uma questão também psicológica ali, né? Às vezes a mulher, ela fica com medo de algumas consequências que podem ter no caso de amamentar. Tem que quebrar um pouco esse preconceito também, né, doutora? Existem ainda, infelizmente, alguns tabus, né, relacionados à amamentação. As mulheres muitas vezes têm medo de não produzir o leite suficiente, né, para o seu bebê, e a gente sabe que isso acontece muito raramente, são pouquíssimas as mulheres que não conseguem produzir na quantidade adequada. A gente sabe que muitas vezes a dificuldade está relacionada a alguma questão de técnica, por isso é importante a gente estar aqui debatendo esse tema, conversando e trazendo informações, né, adequadas para as mulheres garantirem esse seu direito de amamentar. E eu costumo sempre dizer que amamentar não é dever de nenhuma mulher, ela é um direito, né? Então, e tem que ser algo prazeroso, algo que traga, assim, bem-estar para ela e, consequentemente, para o seu bebê. E, Marília, lá no banco de leite das mães que doam, e o banco de leite não tem só o papel de captar doações de leite, né? Tem muita mãe lá que é meio receosa nessa questão de amamentar, que vocês recebem, passam orientações para elas lá? Sim, existem algumas mães que nos procuram com muitos medos, né, com muitas angústias.
E complementando o que a doutora Daniela disse, eu acho que é algo que tem que ser trabalhado desde o pré-natal, né? Muitas mulheres, elas se preparam para o parto, mas às vezes não se preparam para amamentar. E o preparo para amamentar, ele é a informação, né? A informação que essa mulher precisa ter durante o pré-natal para poder ter um período de amamentação tranquilo, né? Então, muitas mulheres precisam assim acreditar e entender que a amamentação ela é aprendida, né? Apesar de ser um ato biologicamente determinado, é um ato aprendido, né? Algumas podem não ter dificuldade, mas outras podem ter, e isso é normal. O importante é elas buscarem ajuda. E o banco de leite é um setor, né, um serviço no Hospital de Clínicas gratuito que todas as mulheres, né, que dão à luz na cidade ou na região podem procurar. Não precisam marcar horário, basta ir até o banco de leite, que a gente vai dar todas as orientações, esclarecer todas as dúvidas, né, que são normais nesse período. Uhum. E PC, de onde surgiu a ideia de fazer esse projeto de lei sobre a amamentação? Surgiu em casa. Meu filho hoje está com 14 anos e ele teve um período assim difícil. Ele teve refluxo, teve uma síndrome, né? E a preocupação, e como professor de educação física também por lidar com crianças da educação infantil, então para mim eu me interessei bastante com o tema, fui atrás, pesquisei, e essa lei vem mais nesse sentido, de ser uma política afirmativa no sentido de conscientizar outras pessoas. E muitas das vezes a gente vê, até ontem mesmo li uma matéria interessante no site Correio Web de Brasília, fala que se antes a preocupação, o índice alto era com a desnutrição, hoje entra a questão da obesidade, né? Então você vê assim, a importância de ter uma infância, né? Essa fase até os primeiros 6 meses, né? Que é aconselhado, se não me engano, a questão do aleitamento exclusivo, né? Então você vê muitas das vezes as pessoas, não sei se por falta de informação, ou mesmo vaidade, ou falta de conhecimento, de não darem devida importância ao tema. Então vem mais nesse sentido de conscientizar, divulgar e realmente mobilizar. E a proposta nossa do gabinete é colaborar com as ações que já são feitas na cidade, tanto na prefeitura como na UF também, que a gente tem certeza que faz um trabalho bom e que possa chegar algum material de divulgação, de conscientização, seja na mídia como a gente está fazendo agora, né, com a doutora Daniela e com a Marília, para levar essa informação, esse conhecimento precioso para as pessoas, né? E isso certamente vai poder mudar várias vidas, né? As mães que se conscientizarem, se envolverem nesse processo e pensarem nos filhos, com certeza será assim, um fato diferenciador, não só para a infância, mas toda a vida adulta. E como a Marília mesmo relatou agora há pouco, a questão da amamentação ela não afeta somente a vida da criança, mas a vida da mãe também, inclusive nos aspectos de saúde também, como elas mesmas devem falar daqui a pouco, né? A gente já pode até aproveitar esse gancho aí e essa questão tocar nesse ponto. Que o vereador trouxe da obesidade, né, é uma questão importante atualmente, porque nós vivemos uma epidemia, né, de obesidade e nós sabemos que o leite materno é um fator protetor contra isso. Hoje tem estudos mostrando que as crianças que são amamentadas, né, nessa fase inicial da vida têm uma menor incidência de obesidade na idade adulta. E a própria alimentação nos primeiros 2 anos de vida, ela é determinante da saúde do indivíduo futuramente. Nós sabemos, então, quando a criança tem um bom começo nutricional, diminui a chance de obesidade, hipertensão, colesterol alto, diabetes. Então, são várias doenças que hoje preocupam, né, cotidianamente e que nós sabemos que o melhor começo nutricional, sem dúvida, é o leite materno. Então, é uma forma de proteger essas crianças. Então, algumas pessoas falam, amamentar é bom para uma fase inicial. Não, amamentar é bom para o resto da vida do indivíduo. Nós teremos indivíduos mais saudáveis se tivermos uma taxa maior de aleitamento materno. E hoje não só mais nos 6 primeiros meses, né? A recomendação é até 6 meses o leite materno exclusivo. E ele deve ser continuado até os 2 ou mais anos. Então, a própria criança que vai definir, né, quando é que ela não vai querer mais ser amamentada. Ah, tá. Então não tem um tempo específico, isso aí vai depender, a própria criança vai dar o feedback. Isso, na prática, entre 1 e 2 anos, a grande parte das crianças, elas perdem o interesse pelo peito e elas deixam de amamentar. Algumas vão estender um pouco mais além dos 2 anos, mas isso deve ser um processo natural,
Às vezes eu ouço algumas mães preocupadas, eu quero desmamar o meu bebê. E a gente não deveria caminhar dessa forma. Isso deveria ser um processo natural. À medida que vamos introduzindo os outros alimentos na idade certa, é natural que o bebê vá perdendo interesse pelo peito e não queira mais amamentar. É importante também ressaltar a importância do que vem depois, né? Sim. Já acabou o período de amamentação, nada de refrigerante, de, tanta coisa que faz mal aí. A Marília nutricionista pode falar um pouco sobre isso aí. Porque o leite materno é o alimento mais poderoso, vamos dizer assim, né? Um alimento mais completo, o alimento, né, fundamental para um bebê até o 6º mês e complementado até os 2 anos ou mais, como a doutora Daniela falou, mas sem sombra de dúvidas, assim, a partir do 6º mês, iniciar, né, a alimentação complementar de uma forma saudável, de uma forma correta, e os pais são exemplos, né, não adianta a mãe e o pai querer que o filho coma bem se a própria família, assim, em casa não tem aqueles alimentos. Então, trata-se de uma reeducação para a família toda, né, se essa mulher, então, começou a se alimentar bem, né, no início, quando ela descobriu que estava grávida, né, tudo isso já influencia, né? E esse bebê, quando ele, a gente sabe que quanto mais variada a alimentação da gestante e da mulher que amamenta, quando o bebê for receber os alimentos complementares, ele vai aceitar melhor esses alimentos, né? Ele vai poder experimentar novos sabores e aceitar melhor. Então, não só no período em que ele estiver recebendo o leite materno exclusivo, né, mas depois isso tem consequências, né, para aquela fase e para o resto da vida. E existe uma receita pós-leite materno que é mais ideal? Assim, de continuar com qual tipo de leite? De leite de vaca, leite de cabra, leite em pó? Enfim, hoje compra-se muito leite em pó, né? Ou leite desnatado, ou leite integral. Existe uma receita ou depende de cada pessoa, assim? Na verdade, a gente deve continuar o leite materno até, igual a gente falou, até 2 ou mais anos, e depois a criança pode ter outras fontes, né, e não necessariamente o leite. Mas o que a gente mais recomenda seria mesmo o leite de vaca. Que é o tradicional, o leite desnatado, ele não é recomendado numa fase inicial de vida da criança, né? Mas assim, o mais importante depois, quando a criança deixa de mamar o peito, não é mais o leite. Ele não passa mais a ser a alimentação essencial dele, né, Maria? Então os outros nutrientes que precisam compor melhor essa dieta. Ele continua sendo importante, né? Mas por isso que é até o 6º mês, porque a partir do 6º mês, outros alimentos passam a ter, né, passam a ser melhores, né, fontes de outros nutrientes, como ferro, cálcio, enfim, todos os nutrientes que são importantes. Mas eu acho importante também a gente falar nessa fase, né, do pós, né, o 6º mês da criança, que é a questão do retorno ao trabalho e da mãe achar que não pode, às vezes, continuar até os 2 anos ou mais, porque voltou a trabalhar, e aí volta ao que a gente estava falando da vida moderna, né? A mãe, ela pode tirar o leite para oferecer para o bebê, né, deixar em casa, ela tem um horário especial que ela pode sair para amamentar, então é possível continuar amamentando após o 6º mês, né? As mulheres não precisam se preocupar em, eu vou voltar a trabalhar, vou ter que desmamar meu filho. A gente vê essa preocupação. Muitas mulheres, muitas mães chegam no banco de leite com essa preocupação, né? E a gente dá as orientações em como ordenhar o leite, como armazenar, como oferecer, né? Porque nessa hora acaba entrando alguns apetrechos aí que parecem auxiliar, né? Mas acabam atrapalhando a amamentação, como chupetas e mamadeiras, etc. Então também tem a forma melhor de oferecer esse leite, se a mãe não pode dar o leite naquele momento, né, diretamente no peito. Então... São estratégias também muito individuais, porque cada mulher tem uma situação de vida. Então, por exemplo, tem mulheres que trabalham o dia todo fora, tem mulheres que é só meio período, umas trabalham muito próximo da sua casa, outras mais longe. Então, algumas pessoas com quem pode contar, outras às vezes tem que deixar numa creche, numa escolinha. Então, a gente tem que avaliar a situação de cada mulher especificamente e propor, né, colaborar com ela para montar uma estratégia para que ela consiga estender esse aleitamento materno o máximo de tempo possível, né? Então, assim, reforçando de novo, amamentar e trabalhar não são coisas incompatíveis, muito pelo contrário, né? E o banco de leite, ele é grátis, gratuito, está lá para dar orientações, basta as mães quererem
informação, né? O banco de leite funciona de segunda a sábado, o dia todo, das 7h30 da manhã às 17h30. Toda mulher que tiver dúvida em relação à amamentação pode ligar, né? Se quiser ligar, a gente tem um projeto que é o Disque Amamentação, que é um projeto de extensão, né? Onde a gente tem alunos de vários cursos da área da saúde, né? Da Universidade Federal de Uberlândia, que passam por um processo seletivo, são treinados, né? Sobre o tema, sobre aleitamento materno, para esclarecer as dúvidas das mães, né? Pelo telefone. Então as mães podem ligar no 3218-2666, ou se preferirem, podem também ir pessoalmente até o banco de leite, né? No banco de leite, a gente faz as orientações, né, esclarece as dúvidas em relação à amamentação. A gente recebe essa mãe, né, ouve inicialmente quais são as queixas dela, né, quais são as dúvidas dela. Depois a gente avalia como que ela coloca o bebê dela para mamar, então como ela está fazendo em casa, né, antes mesmo de já chegar ensinando, a gente escuta essa mulher para saber quais são realmente as dúvidas que ela tem. E aí a gente vai fazendo as orientações e esclarecendo, e a mulher pode voltar quantas vezes ela quiser. Muitas vezes numa primeira orientação ela não se sente segura, vai para casa, às vezes continua tendo dificuldade, né? Então ela pode voltar, esclarecer novamente as dúvidas. E além disso, a gente tem o consultório de amamentação, né? O consultório de amamentação é um trabalho que a gente tem junto com 2 pediatras. Elas atendem todos os dias no banco de leite. Então, casos que não são resolvidos inicialmente na sala, né, de atendimento, de orientação, às vezes o bebê que não está ganhando peso adequadamente, que precisa de um acompanhamento, uma dificuldade mais importante, precisa de um acompanhamento mais de perto, né, semanalmente, às vezes, a gente marca a consulta com a pediatra, então tem todo esse acompanhamento. Aquelas mães que têm mais dificuldade, às vezes uma cirurgia de mama, né, e aí está com dificuldade na produção de leite, enfim. Casos mais específicos a gente também atende. Então basta procurar, né? Basta procurar ajuda e apoio. Pois não, PC? Aproveitando a fala da Marília, eu gostaria até de saber da doutora Daniela e de repente da própria Marília a questão do banco, né? Do banco de leite. Se tem uma demanda grande, porque a gente sabe assim do esforço de vocês, do empenho da equipe em atender, mas parece que na prática atende são esses casos de maior urgência, né? De internações, né? Há uma demanda grande? Se tivesse uma estrutura maior, melhor, seria de utilidade para a população a demanda é grande? Existe uma demanda? Além disso que a Marília colocou, do atendimento às mães, a gente tem também a questão da doação do leite materno, porque nós temos no Hospital de Clínicas vários bebês internados na unidade neonatal com necessidade desse leite. Então tem as doadoras, são várias doadoras que nós temos. Então o trabalho realizado é um trabalho muito grande, né, e de uma importância também muito grande. E hoje nós contamos com uma estrutura física que é reduzida, o nosso banco é muito organizado, funciona muito bem, a gente consegue atender um número muito grande de mães, de doadoras e de crianças internadas com a disponibilização desse leite, mas a nossa estrutura física é reduzida. E a gente tem um sonho, né, Marília, de podermos ampliar essa nossa estrutura. Nós, inclusive, temos um projeto já assim, desenhado, estabelecido para esse banco. Tínhamos, inclusive, uma área física destinada para isso, mas, assim, em decorrência, né, de toda essa crise que estamos vivendo, esse projeto ele foi deixado de lado, mas a gente, assim, tem conversado, né, dentro da direção do nosso hospital, da reitoria da nossa universidade, tentando buscar esse apoio para que esse projeto ele siga em frente, né, e aí a gente aproveita para parabenizar, né, o vereador por essa iniciativa do Agosto Dourado e pedir a colaboração, porque a gente tem muita coisa para fazer em prol da amamentação, né? Eu penso que essa iniciativa de colocar esse mês em comemoração é muito importante. A gente já tem a Semana do Aleitamento Materno, que é mundial, que a gente comemora aqui, e poder estender na nossa cidade isso para 30 dias, para todo um mês, eu penso que é muito importante, porque quanto mais ações nós desenvolvermos para estimular, para apoiar, para incentivar o aleitamento materno, a gente vai melhorar essa taxa, né? E a gente tem esse sonho, né, de poder ampliar o nosso banco e poder atender muito mais do que a gente atende hoje. Quero levar esse tema para os colegas vereadores na Câmara, para a gente levar a discussão, porque certamente muitas famílias e crianças poderiam ser atendidas, né? E hoje, pela limitação, de repente, não podem ser contempladas, né? A gente sabe
da importância e, quem sabe, de uma proposta, emenda de poder contemplar otimizar isso, né? E a gente tem inclusive uma parceria com os outros hospitais da cidade, né? O Hospital Municipal e os mesmos hospitais particulares, onde o leite das mães dos bebês internados, esse leite é encaminhado para o banco de leite, ele é pasteurizado e devolvido para esses bebês, né? Então nós, inclusive, atendemos externamente ao hospital. Então nós trabalhamos, né, Marília, assim, tentando ampliar ao máximo, mas sem dúvida, com uma estrutura maior, com maior quantidade de pessoal, nós poderíamos aumentar essa cobertura. A gente sente que a gente pode fazer muito mais, né? A gente acaba não fazendo pela falta de estrutura física, né? Pela falta de espaço mesmo. Isso que a doutora Daniela disse, realmente, a gente tem feito isso há muito tempo, há muitos anos, né? De pasteurizar o leite da própria mãe, né? E devolver esse leite para o bebê dela que está internado. Mas a gente poderia fazer mais, a gente poderia doar, né, para os bebês internados, né? Infelizmente, hoje a gente só consegue fazer isso para o nosso hospital. Mas se a gente tivesse uma estrutura maior, porque a gente sabe que o leite humano é o alimento padrão ouro para a alimentação do prematuro, né? E um bebê que está internado, todos os bebês internados deveriam receber leite humano, né? Mas infelizmente a gente não consegue fazer isso para a cidade toda. E se a gente tivesse, sim, um espaço maior, é o nosso sonho, né? Não só em relação à doação, mas se a gente tivesse uma sala maior de atendimento, né? Uma sala para que a gente pudesse fazer grupo com gestantes, enfim, um trabalho todo voltado para aleitamento materno. A gente falou de demanda, até o PC falando sobre demanda, eu queria saber de oferta, né? Existem muitas doadoras em Uberlândia, gente disposta e de toda forma é sempre bom ter mais, né? A gente tem um apoio muito grande, né, Marília, da cidade, e muitas vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, quando fazemos campanhas, às vezes nós temos dificuldades com o número que aparece, por causa da nossa estrutura. Exato, a gente tem em torno de 80 doadoras por mês. Eu costumo falar mais em número de doadoras do que em litros de leite, porque isso é muito variável. Mas se eu fosse colocar uma quantidade... 90 litros, mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí, assim, quando a gente vai, né, fala sobre doação de leite materno, o telefone não para de tocar. As pessoas se sensibilizam, né, as mães, né, ou então familiares, todo mundo, né, conhece uma mulher que está gestante, ou uma mulher que está amamentando, ou um bebezinho internado, e aí o telefone não para de tocar, né. Pra gente é muito bom, mas também fica aquele impasse, será que eu vou ter freezer para colocar, né? Eu vou ter espaço para guardar esse leite? Então a gente vive esse impasse, a gente trabalha de acordo mesmo com o que a gente pode armazenar no nosso setor, né? Mas graças a Deus a gente consegue fornecer 100% né, para a UTI NEO. A gente tem o privilégio na nossa unidade neonatal de 100% dos nossos bebês prematuros, pequenos, menores de 1,5 kg, todos são alimentados com leite materno, né, com leite humano do banco, quando o da mãe não é disponível. E isso é uma grande vantagem para esses bebês. Então isso realmente muda, assim, a evolução desses bebês, porque diminui a incidência de infecção, né, melhora muito a sobrevida dessas crianças e diminui essas complicações que eles podem ter. E uma pergunta que eu queria fazer, quem pode doar? Quem pode? Toda mulher ou toda mãe? Toda mulher que está amamentando, né? Toda mulher que está amamentando, que percebe excesso de leite, né? Essa mulher tem que estar dando exclusivamente leite materno, parece óbvio, mas às vezes algumas mães estão dando algum outro tipo de leite e querem doar e a gente não incentiva isso, então ela tem que estar dando exclusivamente leite materno. Não consumir bebida alcoólica, né? Cigarros, outras drogas. Não está fazendo uso de nenhum medicamento que seja incompatível com a amamentação. Se ela tiver dúvida em relação a isso, ela também pode ligar no banco de leite que a gente esclarece se o medicamento que ela está usando é compatível ou não. Mas se ela está amamentando, a gente imagina que o médico, né, já orientou sobre isso. E a gente vai até a casa das doadoras. Muitas pessoas não sabem disso, acham que dá muito trabalho, vou ter que ir lá, né? Não, a gente tem o carro do banco de leite que vai até a casa das doadoras. A gente leva um kit doação, né? Então o kit doação tem um frasco de vidro com tampa plástica, que é o recipiente adequado para armazenar o leite. A gente dá uma touca, uma máscara, ensina como fazer ordenha, como fazer o armazenamento, depois volta na casa dela, busca o leite e a gente faz alguns exames de sangue que são, né, preconizados, né, pela legislação.
Mas são exames que, se essa mulher tiver dos últimos 6 meses da gestação, a gente até aproveita, né, esses exames. Se ela não tiver, se esses exames forem feitos no início da gestação, a gente também vai na casa dela e repete os exames. Ou seja, não tem trabalho nenhum, não precisa nem sair de casa. Que bom. Imagina então com estrutura maior, né, PC? Interessante, muito importante. E quando a doutora Daniela fala desse recém-nascido 1,5 kg, né? Eu fico pensando assim, a questão da vida, né? O tanto que é precioso aquela vida, e graças ao trabalho deles, né? A doutora Daniela, a Marília e várias outras pessoas envolvidas no processo, a importância, o tanto que Deus é bom, coloca pessoas para ajudar aqueles seres indefesos que nasceram, de repente, fora do tempo certo, né? Então é uma ação muito importante. Ela fala, eu fiquei assim, sensibilizado. Só de você imaginar a criança naquela situação e muito mais, com certeza, a figura do pai e da mãe daquela criança. Porque ali é toda uma esperança, todo um sonho de vida, né? Então, assim, uma ação que realmente merece assim, o nosso reconhecimento, né, de toda a cidade. Esse empenho é muito importante. E, ao mesmo tempo, também eu penso da importância da conscientização da mãe, a mãe que gestante, ou mesmo com recém-nascido que fuma, que bebe, que não se cuida. O que ela vai estar passando, né, pro feto ou mesmo para o recém-nascido? Porque ela é responsável, né, pela saúde daquela criança. E muitas das vezes você vê a pessoa fumando, a pessoa está gestante, bebendo, fumando, e quando não é usuária de drogas, tem essa situação também, né? A gente tem muito, infelizmente. A gente tem muitas mães, né, no nosso hospital que são usuários de droga. E muitas vezes a criança e o aleitamento materno é o estímulo que às vezes ela precisa para poder abandonar o vício. Porque às vezes ela não consegue por ela, mas ela consegue pelo bebê. Pelo filho, né? Então a gente tenta também trabalhar, mas a gente tem uma incidência muito alta de gestantes, né, que dão à luz usuários de droga. E como pediatra, quais são as orientações que são passadas? Aproveita esse momento aqui também, às vezes uma mãe em casa que está amamentando e de repente, nessa hora, está com um cigarro na mão. Acho que é uma hora de mudar essa atitude, né? Porque assim, a gente sabe que o cigarro ele é extremamente maléfico para o desenvolvimento dentro do útero da criança e depois que a criança nasce. Lembrando que o pulmão do bebê, mesmo aquele que nasce na época certa, ele ainda não está totalmente desenvolvido. E se esse pulmãozinho é exposto à fumaça do cigarro, pode trazer vários prejuízos, né? Sem contar que hoje tem estudos mostrando que os bebês de mães que fumam, né, que são expostas ao tabagismo, têm maior risco de morte súbita. Então, tem vários problemas para a mãe que fuma. Então, o ideal é abandonar realmente o cigarro. A bebida alcoólica também a gente não recomenda, né, que essa mãe ingira enquanto ela estiver amamentando e, sem dúvida, as drogas ilícitas, né, devem ser totalmente abandonadas. Aproveitar essa oportunidade para largar de vez, né? Sim, às vezes esse é o estímulo, às vezes esse é o grande estímulo, porque a hora que ela vê o bebê, que ela sensibiliza com aquela vida que depende dela, a gente trabalha isso com ela. Quem sabe não é isso que você precisava para poder mudar de sua vida, né? Quer dizer, estabelecer outras prioridades. Então, muitas vezes essa é a força que aquela mulher precisava para superar essas dificuldades. Muita gente muda de atitude pela dor, né? Sim. E nesse caso é por amor. Né? É até bonito, assim. Né? Então você que está em casa, mamãe que está com cigarrinho aí, para com isso. Marília, você falou mais cedo que as mães ligam muito lá no banco de leite com muitas dúvidas, né? Quer saber um monte de coisa, assim. Quais são as principais dúvidas, assim, que você pode apontar? Bom, as principais dúvidas estão relacionadas aos mitos, né, do aleitamento materno. Então, elas ligam e falam que tem pouco leite, né, ou então que tiveram algum problema, né, falam, eu tô com uma fissura, meu peito rachou, né, ou então tô com o peito empedrado, né, que é o engurgitamento mamário, né, que são coisas que se não forem tratadas e se a mulher não tiver uma orientação correta, isso pode piorar, né. Então, se a mãe liga e fala que tá com uma fissura mamilar, né, que teve uma rachadura, a gente precisa ver essa pega, né? Como é que tá essa pega? E a gente faz algumas perguntas para ela no telefone. Então, como que seu bebê tá pegando, né? Tá com a boquinha bem aberta, né?
faz a boquinha de peixinho que a gente fala, então a gente faz algumas orientações no telefone, mas ela pode vir pessoalmente, quando é assim a gente gosta de chamar pessoalmente para ver como que tá. E leva o bebê. Esses casos leva normalmente o a gente, bebê, se é dificuldade técnica, né, Marília, a gente pede para procurar o banco de leite. Mas às vezes tem dúvidas que são respondidas pelo telefone mesmo. Por exemplo, às vezes uma mãe foi prescrito para ela um medicamento e ela quer saber se ela pode amamentar e usar aquele medicamento. São coisas que a gente responde na hora. Ou às vezes ela quer saber que ela ordenhou o leite, ela vai sair, vai para uma festa. Quanto tempo eu posso guardar o leite na geladeira? Quanto tempo eu posso congelar? Ou então uma dúvida em relação à alimentação. Sim, eu posso comer tal coisa. Eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. Tem algum isso. alimento que aumenta meu leite, né? E a gente sabe que não tem, que é mamar, a amamentação é livre demanda. Então, essas dúvidas que podem ser esclarecidas pelo telefone, né, a gente já faz esse trabalho de imediato. A mãe não precisa ir pessoalmente. Mas aquela mãe que sentir mais dificuldade, né, e ligar e a gente não conseguir orientá-la pelo telefone, ela vai pessoalmente. Tá, e aqui o tempo do programa, ele é um tempo certo, né, exato, pequeno, não vai dar para esclarecer todas essas dúvidas aqui. O telefone é o 3218-2666, Isso, correto? Isso. Então anote aí, 3218-2666. A gente fala que esse é um telefone de utilidade pública, que todo mundo deveria ter esse número salvo no seu celular. O nosso Isso, marcador. eu acho que é super importante, porque em geral todo mundo conhece alguém que está amamentando, e se alguém falar, olha, eu estou com dificuldade, estou com uma dúvida, liga para a gente, que nós vamos orientar. Então, se a mãe procura, vai pessoalmente ou não, então isso é importante. 3218-2666. E PC, você sabia que já há alguns anos o banco de leite é classe ouro, não é? Existe um padrão ouro, né? É o da Organização Mundial de Saúde? Como é que é? Como é isso? Existe a rede brasileira de bancos de leite humano, que na verdade é uma rede global, porque o Brasil é pioneiro na tecnologia, né, de pasteurização de leite humano. Então, o Brasil domina essa tecnologia e exporta essa tecnologia para outros países. Então, existe a rede global de bancos de leite humano que avalia anualmente todos os bancos de leite do Brasil. Né? A gente tem a nossa referência estadual, que é em Belo Horizonte, a Maternidade Odete Valadares, e a gente tem que prestar contas, literalmente, para eles de a quantas andam. Né? Então, assim, quanto que a gente está produzindo, né? Quantas orientações a gente tem feito, o número de atendimentos, se os nossos funcionários estão sendo treinados, né? Assim, a cada, né? Periodicamente. Então, todos esses detalhes, eles estão de olho, né? Para saber se está mantendo um padrão. E aí eles classificam, né? Categoria bronze, prata e ouro. E pelo 4º ano consecutivo a gente foi classificado como categoria ouro. É muito orgulho para nós, né, para a cidade de Uberlândia, né, e a gente procura continuar com esse padrão. Isso é reflexo não da estrutura, mas das pessoas que estão lá. Isso, da organização, do compromisso, né, isso é muito importante. Né? É verdade que a criança que amamenta com leite materno, ela é mais inteligente quando fica mais... Sim, né? Tem vários estudos mostrando isso, né, que o coeficiente de inteligência desses bebês ele é maior do que aquelas crianças que não foram amamentadas. Então, o leite materno, ele favorece o desenvolvimento da criança. Né? Então, é mais um motivo para a gente incentivar. São vários, né? São vários. Além do laço afetivo. Tem a questão do laço afetivo, a questão nutricional que a Marília comentou, que é o padrão ouro, de fato, porque o leite materno tem tudo na medida exata que o bebê precisa. Então, o que o bebê precisa de proteína, de gordura, de ferro, de cálcio, tem tudo na medida exata. E uma assim, das grandes vantagens que eu também gosto de reforçar com relação ao aleitamento materno é a proteção contra infecção, não é? Contra várias infecções. Então, aquela criança que amamenta no peito, ela adoece menos. Então, com isso, é uma importante medida para diminuir a mortalidade infantil. É uma importante estratégia, né, que nós temos. A presença dos leucócitos seria no leite? Dos anticorpos, né? Então, no leite, a mãe passa vários anticorpos e vários outros compostos ativos que vão estimular o sistema de defesa dessa criança e protegê-la contra várias infecções.
Então eu acho que é super importante porque a gente não tem nenhuma outra forma de conseguir isso. Às vezes uma mãe, por exemplo, que não pode amamentar o seu bebê por qualquer motivo, eu poderia assim pegar um leite adequado e dar para esse bebê, mas nenhum leite tem hoje esse potencial que o leite materno tem de conferir essa proteção, né, contra várias infecções. Por isso que a gente costuma dizer sobre a primeira vacina do bebê, né? A gente fala muito isso, né? O leite materno é a primeira vacina para um bebê, né? Porque a mãe, essa memória imunológica, né? Todos os antígenos que ela já teve contato a vida inteira, ela criou esses anticorpos, né? E ela consegue passar, né, para o bebê através do leite materno. Essa questão do QI, eu tive num congresso recentemente e o apresentador, inclusive, foi o professor César Victoria, que é esse de Pelotas que você citou. Ele disse assim, que se o aleitamento materno não fosse já descoberto, né, quem descobrisse deveria receber não só o Prêmio Nobel de Medicina, mas também de Economia, né, pelo fato de melhorar o QI. Então, me fez lembrar agora a sua fala desse momento que eu tive nesse congresso que ele falou isso. Mas lata nenhuma, né, leite nenhum vai ter todos esses fatores de defesa. Né? A natureza é perfeita, né? Perfeita. Não pode quebrar esse ciclo natural, podemos, né? O problema é que muitas mães estão fazendo isso, né? Em virtude do trabalho, medo de o peito cair. Isso também é outro tabu, né? Uma dúvida é a questão da estética. Será que esse fator da estética, academia, silicone, se tem influenciado de forma negativa a amamentação das crianças? Então, a questão do peito cair com a amamentação, isso é um mito, isso não tem nada a ver. Então, o que acontece é que na gestação, o peito ele aumenta, né, por causa da própria gestação, e não tem nada a ver com a amamentação. Por isso que é recomendado, durante a gestação, usar um sutiã com uma alça reforçada para dar mais sustentação. Porque se ele está mais pesado, a tendência, pela lei de gravidade, é ter uma queda. Mas, assim, não é a amamentação que vai ser responsável por isso. Com relação ao silicone e à mamoplastia redutora, isso não é incompatível com a amamentação. O silicone, em geral, ele não prejudica, exceto quando a mãe, às vezes, utiliza próteses muito grandes, que às vezes pode comprimir um pouco os ductos, né? Mas as próteses de tamanho normal, elas não têm problema com a amamentação. A mamoplastia redutora, às vezes, sim, pode estar implicada com uma diminuição na produção de leite, porque na hora de fazer a cirurgia de retirada de parte da mama, pode ser que seja lesado algum ducto, né? E com isso interfira na amamentação. Mas assim, só reforçando que não impede. O que às vezes a gente vai ter que fazer nessa mãe que fez uma mamoplastia redutora é complementar o leite dessa mãe, em alguns casos, porque tem mães também que fizeram cirurgia e que não tem problema nenhum. No caso do silicone, também uma coisa que pode acontecer é retardar a descida do leite. Às vezes demora um pouquinho mais, mas também logo que desce, né, que o leite desce, essa mulher produz normalmente. Então, a questão estética não pode ser também um fator que interfira, né, no estabelecimento do aleitamento materno. A gente tem que conscientizar as mães, porque às vezes elas acham assim, eu fiz uma cirurgia na mama, então não vou amamentar. Não é assim, né? Elas podem sim amamentar. E aí qualquer dúvida, qualquer dificuldade pode procurar, né, por nós no banco de leite. Não só pode amamentar, como deve, né? E para a mãe tem várias vantagens também, né? Porque às vezes a gente vê a questão da criança, além da relação afetiva, assim, os estudos apontam vários pontos positivos para a pessoa que amamenta também, né? Sim, sim. A mulher que está amamentando o seu bebê, ela recupera o peso pré-gestacional muito mais rapidamente, né? Eu brinco que ninguém quer conservar os quilinhos que ganhou na gestação, quer perder. E amamentar é uma forma excelente de conseguir isso, de perder, né? Tem a questão de sangramento, a mulher que amamenta, ela tem menor risco de complicação logo depois do parto com sangramento. Como a gente comentou aqui há pouco tempo, diminui a incidência de cânceres ginecológicos, ovário, útero, mama, então também é uma outra grande vantagem. E tem muito também essa questão do vínculo, que diminui a depressão pós-parto daquela mulher que amamenta por causa desse estabelecimento desse vínculo muito próximo com essa criança. Então são várias as vantagens para a mãe, né? A Marília também quer comentar, Marília, que você falou do planeta, da sociedade do planeta. Porque eu acho que quanto mais a gente consome, né, complementos e fórmulas e leites artificiais, é mais lixo para o planeta, né, é mais água que a gente gasta para o preparo dessa fórmula.
é dinheiro, né? Porque não é barato, né? E amamentar não tem custo nenhum. Então, assim, é um benefício para o bebê, para a mulher, para a família e para a sociedade. Para o meio ambiente. Para o meio ambiente, sem dúvida. Inclusive, Vamos falar sobre as comemorações aí, né? A gente tem, em maio, tem um dia que é dedicado, que é o 19. É o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, é no dia 19 de maio. Isso. O que acontece nesse dia, assim, mundialmente? Nesse dia, a gente tenta captar doadoras, né? Então, a gente reforça a importância da doação de leite humano, né? Principalmente aquelas mulheres que têm excesso de leite, porque a gente fala muito no pouco leite, mas tem mulheres que têm excesso de leite, né? Graças a Deus. E muitas mulheres não sabem que podem doar para um banco de leite e, imagina, acabam jogando fora. Isso é um desperdício enorme, né? Então, assim, a gente aproveita esse dia para captar doadoras, né, para falar sobre a importância da doação do leite humano, que é o melhor alimento para um bebê prematuro, principalmente um bebê que está internado numa UTI neonatal, né? Hoje em dia, a forma mais segura de oferecer um leite materno, né, que não seja da própria mãe, é através de um banco de leite, porque ele passa por um processo de pasteurização, né? Antigamente tinham as amas de leite, né, que era algo culturalmente aceito e não existia nenhuma recomendação que contraindicasse isso, mas hoje o Ministério da Saúde não recomenda isso, né? É algo que a gente não reforça, a gente não apoia, porque hoje a gente sabe que muitas doenças podem sim ser transmitidas através do leite materno. Então, se uma mulher tem excesso de leite, o que a gente fala para ela é doe para um banco de leite, não amamente outra criança. Né? Ela vai estar sendo mãe 2 vezes, de qualquer forma, porque ela vai alimentar o bebê dela e outro bebê. Vários outros bebês. Até foi interessante a doutora Daniela falar isso, porque a gente sabe que 1 litro de leite consegue alimentar 10 bebês, né? De repente, dependendo da quantidade de leite que esse bebê precisa no início da vida. Mas, enfim, ela pode sim oferecer o leite dela para outro bebê, desde que seja através de um banco de leite. Porque antigamente tinha essa prática, né? Sim. Hoje a gente não indica isso. Isso é uma medida contraindicada justamente por essa preocupação com algumas doenças que podem ser transmitidas. E de olhar, porque às vezes a pessoa, de olhar, você não sabe se a pessoa tem alguma doença ou não. Então tem que passar por exames de sangue. Por isso que a recomendação é que a doação seja no banco de leite. E às vezes a gente até vê, assim, a pessoa com muita boa vontade, né? O bebê da minha vizinha, né? Tá, eu tô amamentando eu que vou dar. Não, a gente não reforça essa ideia, porque é perigoso. Com esse ato. Mas antes não tinha o conhecimento que tem hoje, né? A tecnologia toda. Na rede particular tem esse instrumento de captação de leite humano? Não tem, o que tem hoje é só na UFO. Só na UFO. As mães são todas direcionadas. Se a criança estiver internada no hospital privado e precisar... Não tem. Da própria mãe tem. A gente comentou que assim, essa mãe pode ir até o banco. E os hospitais fazem isso. São montados postos de coleta dentro dos hospitais. Eles coletam o leite, levam para o banco de leite. Aí no banco de leite faz a pasteurização e devolve para que seja usado para o próprio bebê. O que a gente não consegue é pegar das nossas doadoras e disponibilizar mais para os outros hospitais. Né? Isso a gente não consegue, porque nós não temos estrutura para isso. Mas aquela mãe que está com o bebê internado no hospital, ela pode sim procurar, né, por nós. Na verdade, hoje os próprios hospitais, né, Marília, já têm esse acordo. E aí eles mandam leite, ele é pasteurizado e devolve para ser usado para o próprio bebê. Né? Importante. Tá? E a primeira semana de agosto aí? O que está previsto de atividades? Talvez você não saiba de cor aqui, mas alguma coisa já pode ser dita. E depois a gente divulga no nosso Jornal da Câmara aqui também, em Uberlândia já é a 19ª semana do aleitamento materno, que a Universidade Federal de Uberlândia, né, um apoio importantíssimo da PROEX, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Atenção à Saúde da Criança participa conosco. Então, nós promovemos vários eventos na primeira semana de agosto. Então, nós já temos que no dia 3 de agosto é o nosso dia científico. Então, no período da tarde, nós vamos receber uma fonoaudióloga de renome nacional, experiente em aleitamento materno. Ela vem falar para a gente, né, sobre o aleitamento e nós vamos em seguida
seguida fazer uma mesa redonda com uma equipe multidisciplinar. Então tem a Marília, nutricionista, tem pediatra, obstetra, uma dentista, fisioterapeuta. Nós vamos fazer uma mesa redonda e discutir sobre o aleitamento materno. E aí toda a comunidade, principalmente os profissionais da área da saúde, estão convidados para participar conosco desse evento científico. E no sábado, no dia 5 de agosto, nós teremos no Parque do Sabiá, a partir das 8 horas da manhã, uma caminhada em prol do aleitamento materno. Logo em seguida, nós teremos a participação de um grupo de mães que fazem dança com bebês, e elas vão fazer uma apresentação para nós, né, que a gente imagina que vai ser muito bonito, ali ver as mães dançando com seus bebês. E logo em seguida nós teremos o mamaço aqui na cidade de Uberlândia. Então tudo isso no Parque do Sabiá, no dia 5 de agosto, que aí é uma atividade mais voltada para a comunidade como um todo, e a gente aproveita para poder convidar, né, todas as mães que estiverem amamentando, todos os profissionais da área da saúde que trabalhem com a amamentação, que gostem desse tema, né, a sociedade de uma forma geral. Então para nós será uma alegria ver, né, essas nossas atividades assim repletas de pessoas para poder colaborar conosco na divulgação desse tema tão importante. Uhum. E na questão do mês, PC, ele propõe, a lei propõe atividades de âmbito municipal nas instituições públicas, é isso? Realização de eventos, palestras, atividades envolvendo a comunidade, né? A princípio nós pensamos o quê? Na realização de um marcador de livro com a mensagem educativa, e para que esse material chegue realmente nos postos de saúde, os pediatras, nas comunidades, uma mensagem educativa realmente falando da importância, né? Além de usar a mídia social, pegar fotos, conscientizar, até para estar quebrando esses tabus também. Então a ideia nossa, a proposta, é estar somando. Foi apresentado o projeto, já foi sancionado pelo prefeito, foi publicada a lei ontem, né? Então já é lei. Agosto em Uberlândia, no calendário oficial, é o mês de agosto dourado. Então nós temos um material farto aí para trabalhar. A ideia é que tem até o laço, né, nas repartições públicas também, que a gente possa estar criando junto e levando essa mensagem para a população, que é o mais importante. É uma ação afirmativa, uma ação educativa, e que ela possa chegar, né, para todas essas pessoas, possa estar sensibilizando e mudar a conduta também das pessoas, porque aí a população vai estar sendo beneficiada. Quantas crianças que não existem em Uberlândia, né? Eu não tenho estimativa da população de recém-nascido, mas acredito que deve ser aqui, mais de 1.000, né? Se for ver os dados aí, o tanto, né, de nascimento, a faixa que tem, só para o aleitamento exclusivo, só me engano, até o 6º mês, né? Então, você vai pegar dos recém-nascidos até o 6º mês exclusivo. Só que a amamentação, ela se estende também de forma complementar também. Então, é muito importante. Então, nós esperamos estar desencadeando, estar realizando contato com a Secretaria de Saúde. Já mantivemos um contato há um mês atrás, e lá nós já ficamos sabendo da programação da semana da UF. O pessoal, né, relatou assim, que já vem sendo feito constantemente, falou do banco de leite, né? Então a ideia é estar incentivando e vendo com a secretaria para estar reafirmando, ou seja, fazer uma política afirmativa para chegar essa informação e estar divulgando mesmo, né? E na secretaria a gente tem a parceria da doutora Nária, que é a coordenadora da atenção à saúde da criança, né? E a equipe dela trabalha com a gente, né, já nessa programação já há 19 anos. Então é uma parceria que eu falo de sucesso de muito tempo, né? E a gente conta com a colaboração, inclusive, de empresas da cidade que viabilizam que a gente possa realizar essa semana. Eu já chamei a atenção da importância da participação da ProEx, né, que também patrocina a gente para isso. Então, acho que quanto mais esforços nós pudermos unir, melhor será. E tanto que é o tema do nosso da semana desse ano, né? Trabalho em conjunto para o bem comum, né? E a questão é tão importante, a questão do apoio da empresa. Você imagina assim, se tem a empresa e faz a doação de camisetas, se essas camisetas chegam lá no pessoal que está fazendo a saúde nos bairros, aquela pessoa vai trabalhar com aquela camiseta várias vezes, então vai estar estampada a questão da amamentação. Então a propaganda é muito barata, né? E eu acho que até uma oportunidade para fazer um apelo, né, para quem está ouvindo, para estar apoiando esses eventos.
Porque Os empresários, né? Empresários. Sim, podem ligar no banco de leite. Privado, Isso. então, né? Porque, por exemplo, nos anos anteriores, nós conseguimos uma quantidade grande de empresas doando camisetas. E esse ano a gente tem enfrentado difícil. uma dificuldade, porque com a crise atual, muitas empresas que colaboravam, né, conosco anteriormente, olha, esse ano, infelizmente, a gente não vai conseguir. Então, se tiver algum empresário que queira colaborar conosco, vai estampar, a gente coloca logo, né, da semana, da campanha, o tema, na frente da camiseta e atrás vai a logo do patrocinador. Então, como o vereador chamou a atenção, é uma propaganda, né, extremamente barata e ajuda a gente nessa divulgação, educativo. porque eles vão usar essa camiseta, E né? vai estar associando a imagem da empresa com a ação positiva e vai transformar vidas. E aquela pessoa do postinho de saúde ali, que trabalha, ela vai estar usando essa camiseta várias vezes. Sim. É muito E importante. o pessoal usa, a gente vê de Isso. campanhas anteriores, a gente vê direto, assim. Então, o empresário que estiver assistindo e tiver interesse, liga no Banco de Leite 3218-2666, né, para a gente firmar essa parceria. Tá, além dos nossos colegas de imprensa e também Poder Legislativo, né, nesse mês de agosto, não só no mês de agosto, mas o ano inteiro, Isso. estar promovendo ações que visem a conscientização, né, uma audiência pública, Isso. alguma coisa para se discutir. Estamos à disposição da população e é importante, até falei com a doutora Daniela e com a Marília, a questão do mês de agosto, a gente poder levar lá na Câmara essa palavra, essa mensagem, usando o espaço da Câmara, e até para estar homenageando também colegas da área, pediatras, colegas da nutrição, colegas que faziam esse trabalho no banco de dados, porque eu acho que o município tem que reconhecer. Quando você reconhece, você não está fazendo uma propaganda barata, você está fazendo uma ação afirmativa, mostrando para toda a cidade que aquele trabalho é importante. Então, desde já fica o nosso convite para a gente ter pessoas para serem representantes do banco de leite, aquela pediatra que já vem fazendo esse trabalho há muito tempo na cidade, foi as pioneiras. Vamos ter esse momento na Câmara. Então, nosso gabinete está aberto, à disposição, né, para a gente estar fazendo esse reconhecimento, é importante. Para mostrar para toda a cidade que aquele trabalho é importante, que a amamentação é importante, o trabalho do banco de leite ele é importante. Então, eu já me disponho como voluntário, né, nessa nobre causa. A gente agradece e está Que bom. disponível. E aqui a TV Câmara também está aberta, tá? Sempre que vocês precisarem. A gente tem o Câmara Debate, que abre um amplo espaço aqui para a gente discutir. Tem o Jornal da Câmara também, outros programas que a gente pode fazer exclusivos aí para incentivar, né, a amamentação, a doação. E não só para esse mês de agosto, né, mas para o ano todo. Né? Bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Achei legal a doutora Daniela, assim, nossa, 1 hora para a gente falar sobre o assunto. Fica tranquila que vai parecer pouco. E realmente acho que ainda teria mais assuntos aqui para a gente tratar. Tem muita coisa para poder falar. Então, a gente está disponível aqui para o que vocês precisarem. E eu queria uma consideração final de cada um, para a gente poder encerrar o programa, uma orientação, um apelo. Um tempo aí, não tem um tempo estabelecido, mas normalmente uma média de 1 minuto aí. Então eu agradeço muito aqui a doutora Daniela Marques, que é médica pediatra e também coordenadora da unidade neonatal do Hospital de Clínicas da UFO. E se dispôs a vir aqui, parou todas as atividades lá e veio aqui para falar com a gente. Eu queria muito agradecer a sua presença, doutora. Bom, eu que agradeço. Assim, para nós é sempre importante não perder essas oportunidades de falar sobre esse tema, porque é com a informação que a gente vai conseguir atingir as pessoas, né? Então, quer dizer, através desses programas que nós vamos conseguir sensibilizar a população toda para que colaborem conosco nessa tentativa de aumentar nossas taxas de aleitamento materno. Apesar da população saber que, todos nós sabemos que é muito bom, a gente observa que na prática o índice ainda está muito abaixo do que a gente gostaria. Então, quer dizer, conscientizando as pessoas, mostrando o quanto é importante, mostrando que aquelas mães que tiverem qualquer dificuldade, elas têm uma referência de onde procurar, é com isso que a gente vai conseguir melhorar, aumentar o número de crianças amamentando e sendo beneficiadas por essa ação. Então, eu só tenho a agradecer. Que bom. Nós que agradecemos, na verdade, né? Marília Neves Santos, coordenadora do Banco de Leite, nutricionista, e contribuiu muito aqui com o programa, e parabenizo pelo trabalho lá no dia a dia, na correria, e queria muito agradecer a sua presença aqui, Marília. Eu que agradeço a todos vocês, e o meu recado final é deixar o Banco de Leite à disposição, né? A todas as mães que tiverem dúvidas, não tenham receio em procurar e ligar para nós,
né? É um período de muitas dúvidas, de muitas angústias, e a gente sabe que o apoio é fundamental, né? Então ela tem esse apoio no banco de leite, a gente faz as orientações, nos procure, não deixe de nos procurar, e também para aquelas mulheres que percebem que tem excesso de leite, que queiram doar, também nos procurem, porque a gente precisa o ano todo, né? A gente está falando do agosto dourado, mas os bebês precisam desse leite o ano todo, então fica aí o apelo para esse chamado. 3218-2666, né? Um telefone de utilidade pública aí. PC, vereador Paulo César, PC, primeira vez conosco aqui, nesse seu primeiro mandato. Não é a última vez, nós vamos discutir outros assuntos aqui até o 2020, aí nesse primeiro mandato. E eu queria muito agradecer a sugestão do tema para a gente trazer nesse programa e parabenizar pela atitude de promover, né, um projeto de lei e conseguir ser aprovado para incentivar essa questão tão importante. Muito obrigado, viu, PC? Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade, agradeço a doutora Daniela e a Marília pela oportunidade de estar aprendendo mais. É um tema fascinante, como pai e professor também de educação física, eu vejo assim a grande importância desse tema. Então, agradeço até a Deus também a oportunidade de estar somando um pouquinho. Não é a minha área de atuação, mas o nosso gabinete está assim sempre empenhado em se mobilizar nessas ações afirmativas que possam refletir na vida das pessoas. Nosso gabinete está à disposição, quero conhecer o banco de leite, quero participar da semana, vou aprender mais. E pretendemos também fazer um material educativo, né, para estar divulgando a cidade, conscientizando as pessoas. Obrigado. Bom, muito bom então. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E você em casa, 3218-2666 é o telefone do Banco de Leite. Eu agradeço muito a sua audiência e até um próximo programa Câmara Debate. Até lá.